Vou colocar aqui para gravar. Vou ver se a Josi entra ainda. Ver se... Josi, quem mais que está faltando? Matheus Santos, o Lohan falou que quando chegar em casa, se der tempo, ele entra. Pega um pouquinho da nossa aula ali, né? Depois ele entra com os outros professores. Enfim, vamos que vamos. Eu quero colocar o meu slide aqui para a gente começar a fazer uma recapitulação aí, né, da nossa aula passada. O que a gente viu? Então, vou começar perguntando para vocês. Qual foi o tema da nossa aula passada? Qual foi o tema? Eita, ninguém lembra? Ninguém lembra? Nada, não vem nada na tua cabeça, uma frase, uma palavra. Sério, gente? Socorro. O Bruno quer responder, professora, diz ele aí. Hã? O Bruno falou que sabe, diz ele aí. O Bruno falou que sabe? É. Então diga, Bruno. Diga, Bruno. Eu não lembro, professor. Matheus está sacaneando, né? Oi. Não, tá. E aí, professor? E aí, Matheus, tudo bom? Ah, mais ou menos, professor, mas estamos indo. Por que mais ou menos? Ah, não, é curso atrás de curso, matéria atrás de matéria, estresse, pelo amor de Deus. Faz parte. Mas aqui, ó, aqui é tranquilinho. Aqui, que o outro que eu tô fazendo. Você está fazendo curso aqui, a escola também online, né? Não, a escola, professor, escola eu parei no terceiro. Você parou? Parei, faz tempo. Os cursos que você está fazendo, tá tudo online, é isso? Você está falando aqui do Sebrae? Ah, eu faço aí no Sebrae o Senai, soldador. Entendi. Mas é aquilo, Matheus, é uma nova forma que a gente está tendo aí de se adaptar, né? Fazer o quê? Fazer o quê, né? A gente também queria presencialmente, mas... Tá tendo, né? Não tem como caçar com gato. Quem não tem cão, caçar com gato, né? Mas vamos se esforçar aí para aprender ao máximo, tá bom? E se adaptar. É claro que estressa, cansa, mas... Ó, só que você está aqui já é um esforço muito grande, já mostra uma vontade de aprender, isso já é válido, né? Bom, Tava esquecendo. Oi? Tava esquecendo o curso aqui, foquei no outro aqui. Pelo amor de Deus. Gente, então vou colocar aqui meu slide para vocês. Só um minutinho, a professora vai... Aqui, slides. Turma 05. Eu vou fazer uma recapitulação do que a gente falou na aula passada e vou seguir com a aula de hoje, que na verdade o assunto é o mesmo, tá? Então, vou dar aqui compartilhar aqui desde o início e aí vocês vão lembrar. Lembra, gente, que a gente começou a falar sobre comunicação? Lembra? Sim. Como é que a gente conversa? Comunicação é você fazer o outro entender. Tem que entender. E se o outro não entender, não adianta nada, né? Isso. Ó, o Luiz Fernando entrou. Vamos colocar a presença aqui. Bruno, Débora, João Pedro, Josiele não, Lohan ainda não. Luiz Fernando, Matheus Seron, Matheus dos Santos. Beleza. Vamos lá. Então, a gente começou a falar da comunicação. Deixa eu compartilhar meu slide aqui. Lembra que a gente mostrou que não é o que você fala, mas o que o outro entende, né? E aí a gente explicou, falou um pouquinho sobre o que é a comunicação, que é essa troca de mensagens, né? Aí a gente falou um pouquinho sobre os elementos. Quem é que faz parte ali
do processo de comunicação. E aí a gente falou, ó, emissor, que é a pessoa que passa a mensagem, né? Receptor, que é a pessoa que recebe a mensagem em si, que é aquilo que está sendo passado, né? O canal, que é a ferramenta que você utiliza para falar com a pessoa. Não sei se vocês lembram, até que eu dei o exemplo da aula. Então, a aula, eu uso uma ferramenta. Qual que é a ferramenta? No caso aqui, a gente está usando o Zoom, né? Então, o aplicativo Zoom, ele está sendo responsável para transmitir a mensagem. Mas é só o Zoom que eu utilizo, professora? Não, eu também utilizo o meu tom de voz, né? Eu utilizo aqui a minha fala. Então, a minha fala, meu vocabulário, meu tom de voz. E a tecnologia junto está sendo o canal para passar a mensagem, ok? Então, canal. E aí nós temos o quarto elemento, desculpa, o quinto elemento, que é o código. Então, o que é o código? O código, gente, é o símbolo, é as imagens, são gestos, né, que expressam essa mensagem. Lembra que eu falei para vocês? Eu dei o exemplo do truco, não foi para a turma de vocês que eu dei o exemplo do truco? Por exemplo, do quem? Do truco. Ah, foi. Lembra da piscada? Então, a piscada na balada é uma coisa, a piscada com teu amigo lá para trollar ele, para, né, zoar ele é outra mensagem. E a piscada no truco quer dizer uma outra coisa. Percebe? Ou seja, 3 piscadas, porém o código mudou. E quando que a gente sabe qual é o código correto? Aí entra o último elemento, que a gente aqui vai falar do contexto. Então, o que é o contexto, gente? É a situação que aconteceu aquela mensagem, tá? Então, a situação da balada, o código é aquele, né, da paquera. A situação dos seus amigos é um outro código, que é o código vamos trollar o fulano. E o contexto, que é o truco, né, a situação onde o truco acontece, então a gente tem o código que é Zap, né? Então, o contexto mudou, o código também mudou, beleza? O canal pode ser o mesmo, mas o símbolo, o sentido que a mensagem traz, ele vai mudar de acordo com a situação. Tudo beleza até aqui, gente? Por enquanto, sim. Tudo tranquilo? Qualquer dúvida pode perguntar, tá bom? Beleza. Então, vamos lá. E aí a gente falou sobre os 3 tipos de comunicação. Então, quais são as 3 maneiras que a gente utiliza para se comunicar com as pessoas? Então, a primeira maneira é a maneira verbal oral, né? Então, é um tipo de comunicação que é a fala mais conhecida. A gente normalmente utiliza mais a fala para se comunicar com as pessoas, correto? Correto, gente? Corretíssimo. Muito bem. O segundo é o tipo verbal escrita. Então, o que é isso, professora? A gente utiliza texto. Então, quando eu não estou falando, quando eu não estou mandando áudio, quando eu não estou ligando, eu estou usando o quê? O WhatsApp. Eu estou escrevendo. Então, a minha escrita é a verbal escrita, é o segundo tipo de comunicação. Quando eu estou lendo um texto no Facebook, quando eu estou lendo o slide da professora, quando eu estou lendo um livro que eu gosto, quando eu leio o jornal do esporte que eu gosto, eu estou utilizando da verbal escrita. E o terceiro tipo de comunicação é a comunicação não verbal. Então, o que é a comunicação não verbal? É a comunicação
que não vai palavras, tá bom? Então, a piscada de olho, que a gente deu como exemplo, é uma comunicação não verbal. Por quê? Porque eu não falo palavras, eu pisco o olho, naquela situação a pessoa já pega a mensagem, correto? Né? Então, piscou o olho, a pessoa já pega a mensagem, já interpreta, já devolve para mim, já me dá uma resposta, ou vira a cara, né? Ou sorri para você, vai saber, né? Cada um com a sua resposta de mensagem. Então, o não verbal é tudo que não vai palavras. Então, é aquela cara feia que você faz quando alguma coisa é desagradável para você. Ok? Então, é aquela pessoa que fica chamando você de lindo ou de linda e você sabe que a cara está debochada. Então, a comunicação não verbal é a expressão que a pessoa está fazendo, ok? Comunicação não verbal, os emojis do WhatsApp. Gente, os emojis do WhatsApp é uma comunicação não verbal. Você não fala palavras. Quando você vai lá mandar um coraçãozinho, você não escreve coração, né? Você só manda o coração. Você manda aquele desenho, a pessoa já entende. Ou então, quando você está sem paciência, você manda aquela carinha com o olho para cima, né? Agora, a gente tem as figurinhas também, que também passam mensagens, né? Mesmo que não tenha palavras ali, ok? Então, esse é a comunicação não verbal. Para ficar claro, para vocês não esquecerem, eu tenho 3 tipos de comunicação. Os 2 primeiros tipos, eu uso palavras, então eu uso a palavra de que forma? Primeiro, falada, depois, escrita. E o terceiro tipo é o tipo que não vai palavra. Então, qualquer sinal que eu passo para alguém que eu não utilizo palavras, entra no pacote aqui do não verbal. Certo, gente? Certo. Eu vou dando uma pausa aqui, porque subiu uma moto aqui. Escapamento daqueles maravilhosos, né? Invadiu o som, vocês ouviram, né? Vocês ouviram o som da moto aqui subindo? Aham. Tô na rua, nem ouvi, professor. Você nem ouviu, né? Tô andando aqui. Então, a moto aqui subiu com tudo, eu tive que parar de falar. E aí a gente pensa o seguinte, por que a professora está falando isso? Porque hoje a gente vai falar, né? Aqui foi a aula passada, eu passei para vocês. Hoje a gente vai falar sobre o que acontece que dá falha na comunicação. E uma das falhas é o bloqueio. O que é o bloqueio, professora? O bloqueio, gente, é quando a sua comunicação é interrompida. Então, o que aconteceu agora com a moto? Eu parei de falar porque o barulho era tanto que interrompeu a minha mensagem, tá? Quando você está falando com alguém, a porta abre, e aí uma pessoa entra, né? Só a porta abrindo ficou estranho, fica parecendo que vai entrar um fantasma, né? Mas tudo bem, né? Então, o bloqueio é todo tipo de interrupção. Então, se está lá, tem uma conversa séria com alguém, o telefone toca, né? Ou é uma mensagem, ou é alguém ligando, ok? Então, tudo o que é interrupção, bloqueio. Outro tipo de falha que a gente faz muito, a gente filtra apenas uma parte da mensagem. Como assim, professora? Então, eu chego no Luiz Fernando e falo assim, Luiz Fernando, eu vou ter uma conversa agora com você, de professora para aluno, certo? O Matheus Seron fica lá de fora da sala, esperando o Luiz Fernando para perguntar, curioso, o que a professora falou com ele. E aí, eu chego no Luiz Fernando em sala de aula e falo assim, Luiz Fernando, você é um ótimo aluno.
você tira notas boas, você é inteligente, mas você conversa demais. É brincadeira, tá, Luiz Fernando? É só um exemplo, tá bom? Certo? Então, você brinca demais, Luiz Fernando. Você faz muita gracinha, você, né, conversa bastante na aula. Então, eu falei duas coisas. Eu falei qualidades do Luiz Fernando e eu falei falhas que o Luiz Fernando tem. E aí o Luiz Fernando sai da minha aula, né, pai? E o Matheus chega nele e fala assim, e aí, o que a professora te falou? E aí o Luiz Fernando fala, olha, ela acabou comigo. Falou que eu só converso, né? Falou que eu não presto atenção. O que o Luiz Fernando fez? Ele fez uma filtragem. Ele foi lá e escolheu uma parte da mensagem, a outra ele descartou. Ou também o contrário, né? Ele virou pro Matheus e falou assim, nossa, a professora falou que eu sou maravilhoso, que eu sou inteligente, que eu só tiro nota boa. Então, ele só conta coisa boa, né? E ele esquece a outra parte, que é o que ele tem que melhorar. Então, a filtragem é isso, é uma falha muito grande, porque a pessoa perde só um pedaço da mensagem. Normalmente... Mas, Sora, licença, interromper, mas não pode considerar como mensagem distorcida também? Ele pode absorver tudo, mas distorcer falando que aconteceu outra coisa. Então, ou não considera? A distorcida, o que acontece? Você interpreta uma outra coisa. A filtragem, a pessoa entendeu tudo, certo? Só que ela resolve pegar apenas o que interessa a ela. Entendeu? Ah, então a mensagem distorcida é quando você não consegue entender, então. Isso, a mensagem distorcida mim... é quando você ouve uma coisa, quando você recebe uma mensagem, e aí você interpreta de uma outra forma. E aí você vai passando aquela mensagem para frente de forma distorcida. Então, vou dar um exemplo aqui, Matheus. Eu virar e falar assim, nossa, Matheus, mas a Débora tá tão amuadinha no canto dela, né? O que está acontecendo? E aí você entende que eu estou falando que a Débora não está bem emocionalmente, que ela pode estar deprimida. E aí você sai falando para os outros que eu disse que a Débora tem depressão, entendeu? Olha, Eita. É brincadeira. Nossa! Um exemplo aqui de vocês, não é brincadeira, tá? Então, assim, o que acontece, Matheus? Você, o que você teve? Você teve uma mensagem mal interpretada. Eu não quis dizer isso. Eu quis dizer que ela estava meio assim, para baixo, podia ser que estava cansada, podia ser um monte de coisa. Certo? Mas aí você já interpretou de uma outra forma. Isso acontece muito no telefone sem fio, né? A pessoa não entende direito, já sai passando para frente e dá meleca. A filtragem não. A filtragem, a pessoa entendeu tudo que o emissor passou. Só que ela escolhe segurar uma parte e a outra ela, ignora. Entendeu? Acontece muito isso em relacionamento. Você vai ter uma DR ali, e aí a pessoa, ela fica... De tudo que você fala, ela só pega um pedaço. O resto, ela ignora. Percebe? É uma filtragem. Entendeu? Ficou claro a dúvida aqui? Ficou. Pra mim ficou. Minha dúvida ficou. Oi? Minha dúvida ficou. Bacana, bacana. O Lohan está entrando, seja bem-vindo. Vamos lá, vamos continuar. Aí a gente tem, gente, o tipo de falha que está relacionado com a linguagem. O que é isso, professora? Com o vocabulário mesmo, né? Então, olha lá, o que pode falhar em relação ao vocabulário? Quando você não tem a palavra certa para colocar naquela frase, e aí você usa uma palavra que não vai dar sentido. Sabe aquele momento que você precisa de uma palavra e você fica, nossa, qual que é a palavra mesmo? Qual que é a palavra que encaixar perfeito nisso aqui que eu estou falando? Já tiveram esse momento? Já, você dá um exemplo. Oi? Aí dá um exemplo.
Pra Isso, aí tentar você dizer. dá um exemplo para ver se a pessoa lembra de uma palavra que tem a ver para poder você conseguir achar a palavra. Então, aí quando a gente não consegue, a gente usa uma palavra incorreta e aí não dá certo, a mensagem não é a mesma, né? Outro, dificuldade de expressão. Sabe o que é essa dificuldade de expressão? É aquela pessoa que sabe, mas não sabe expressar. Vamos supor, é aquele aluno que eu tenho que sabe a matéria, mas quando você pede para ele escrever a pergunta na prova, ele tem dificuldade. A gente sabe que ele sabe, mas ele não consegue passar isso, entendeu? É falta de vocabulário, de trabalhar mais as palavras. Terceira falha, detalhar demais. E quem que detalha demais? É aquela pessoa que fica nos mínimos detalhes. Né? Isso é uma falha, professora? Dependendo da situação, é. Então, eu pergunto para vocês, como é que foi seu fim de semana? E aí você me conta desde a hora que você acordou, né? Tudo que você fez, café da manhã, almoço, janta, enfim. Detalhou demais, ok? Falta de objetividade. Então, o que é a falta de objetividade? Normalmente vem por detalhar demais. Quem detalha muito fica ali preso naqueles negocinhos e aí acaba perdendo o sentido da mensagem. Não sei se vocês já viram, é aquela pessoa que vai fazer um discurso, um sermão, né? Lá, vamos supor, lá na sua comunidade religiosa, você vai fazer um sermão para falar de A. E aí, ele termina falando de Z, entendeu? Porque ele se perdeu no meio da conversa, tá? Quinta falha da linguagem. Quando você não conhece a linguagem do receptor ou você não conhece o nível da linguagem dele. Vou dar um exemplo. Você foi contratado para trabalhar em um escritório que o pessoal, tudo é da área de direito. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa aprender a falar a linguagem desse pessoal, não é isso? Então, a tua linguagem tem que mudar, o teu vocabulário vai ter que mudar para aquele ambiente, porque senão, se você não aprender, você vai desconhecer a linguagem do receptor e aí você não vai conseguir ter sucesso naquela carreira, entendeu? Diferença regional também. Então, você vai para uma outra região bem diferente, cheia de dialetos diferentes. Se você não aprender, vai dar falha na comunicação. A gíria, gente, não é uma falha. Mas se você não conhece a gíria, como é que você vai se comunicar com aquela pessoa que usa a gíria? Certo? É a mesma coisa que você chegar no teu avô, na tua avó, que não conhece a sua gíria, e você querer que ele entenda o que você está falando. Certo? E idiomas diferentes. Então, se eu começo a falar em japonês aqui, vocês vão entender? Tem alguém aqui que fala japonês? Não. Não, né? Então, ou seja, uma falha, né? Idioma diferente, o receptor não conhece o idioma, melou, acabou. Vou fazer sinal, né? Para poder se comunicar, beleza? Aqui rapidinho talvez eu tenha que parar aqui, né? Porque já está dando o nosso horário. A falha na personalidade. Isso aqui está muito relacionado com a filtragem que a gente viu no slide anterior, tá? Então, ouvimos o que nos interessa, mesmo que o conteúdo da mensagem seja o contrário. Então, é aquela pessoa que fala, né, presta atenção, ela capta o que interessa a ela. Segundo, quando ela é tão egocêntrica que ela não consegue enxergar o ponto de vista da outra pessoa. Certo? E terceiro, quando a percepção que a gente tem do outro é influenciada por preconceitos. Então, assim, ó, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que você está numa discussão calorosa e aí a pessoa te chamou para, ó, eu vou te explicar. E aí você
que vem na tua cabeça? Não, ele não vai, ele vai dizer tal coisa, então eu não vou nem ouvir. O que você fez? Você fez um preconceito. Você já colocou na tua cabeça o que você acha que o outro vai te dizer e nem deu a chance de ouvir, de receber a mensagem, tá? A gente faz muito isso e aí dá muita falha na comunicação, beleza? Bom, aqui a gente continua falando um pouquinho, tô passando, gente, por causa do nosso horário. Aqui a falha relacionada ao ambiente. Então, se você tá lá numa balada e tá conhecendo gente, e aí fica todo mundo gritando, é mesmo? Aham, é. Aí sai da balada, você não ouviu quase nada. O máximo que você ouviu foi o nome da pessoa e olhe lá, hein? Uma coisinha ou outra que você pegou ali, porque o barulho muito alto vai ter falha na comunicação. Certo, gente? Má audição. Quando alguém ela tem algum problema ali fisiológico na audição. Quando alguém precisa enfrentar a gagueira, tem o desafio de vencer a gagueira, né? Também é uma falha na comunicação. A gagueira, ela dificulta a comunicação. Não quer dizer que ela deixa a pessoa impossibilitada de se comunicar. Apenas dificulta, tá? Pairinha ainda. Oi? Não, foi mal, esqueci qual, tá ligado? Rouquidão, gente. Então, assim, você gripou, né? Pá, ficou rouco, não sai nada da tua garganta. É óbvio que isso vai falhar ali na comunicação. Beleza, gente? É isso que eu queria falar, tá? Na semana que vem, o que eu quero fazer? Eu quero trazer para vocês dicas para vocês conseguirem ter uma boa comunicação. O que a gente pode fazer para ter sucesso nessa comunicação, tá? Então, o que eu posso fazer para conseguir me sair bem? A gente vai falar sobre isso. E a gente vai entrar um pouquinho na comunicação, mas agora voltada para a empresa, tá bom? Então, a gente vai falar de empresa, equipe, como é que o gestor tem que se comunicar para poder dar certo. Então, a gente vai entrar um pouquinho no lado empreendedor aqui, tá bom? Certo, pessoas? Certo. Ó, valeu, beijo. Fiquem com Deus, tá? Agora a gente tem aula aí com... Simone. Vamos lá, gente. Não sei quem que é a próxima aula de... É a Simone. É a Simone. Beijo, gente. Beijo, professora. Beijo, professora. Tchau, tchau. Tchau.